Durante uma escavação que parecia ser apenas mais uma obra rotineira, algo completamente inesperado aconteceu. A poucos metros abaixo da superfície, as máquinas pesadas pararam abruptamente. O motivo? O solo revelou uma estrutura que simplesmente não deveria estar ali. Não se tratava de uma formação rochosa natural. As pedras estavam alinhadas com uma precisão matemática. Cortes retos, ângulos perfeitos. Era evidente que aquilo havia sido feito por alguém, ou por alguma civilização, mas o mistério não parava na forma. O mais estranho era a profundidade em que a estrutura foi encontrada. De acordo com todos os registros históricos e arqueológicos, nenhuma cultura conhecida na região teria tecnologia ou o conhecimento para construir algo assim tão fundo no subsolo. A descoberta foi tão impactante que arqueólogos renomados e engenheiros de ponta foram imediatamente chamados ao local. E quanto mais eles estudavam, mais perguntas surgiam e menos respostas encontravam. A estrutura não se encaixa em nenhum período histórico conhecido para aquela área geográfica. Ela não aparece em mapas antigos, não é mencionada em textos históricos e não há qualquer registro oficial que explique sua origem ou sua função. É como se tivesse surgido do nada, desafiando tudo o que acreditávamos saber sobre o nosso passado. Diante desse enigma, os especialistas começaram a formular teorias. Alguns acreditam que possa ser o vestígio de uma civilização antiga, completamente desconhecida. Talvez uma cultura que floresceu e desapareceu sem deixar outros rastros. Uma civilização perdida que agora finalmente dá seu primeiro sinal. Outros sugerem uma hipótese ainda mais intrigante: que a estrutura seja parte de um complexo sistema subterrâneo, muito mais avançado e extenso do que se poderia imaginar para qualquer civilização daquela época. Uma rede de construções escondidas sob nossos pés, cuja tecnologia rivalizaria com a de eras muito posteriores. E claro, existem as teorias mais ousadas, aquelas que beiram a ficção científica. Há quem especule que estruturas semelhantes possam existir em outros pontos do planeta, interligadas por uma vasta rede de túneis esquecidos pelo tempo, uma espécie de mapa subterrâneo global, criado por uma civilização com um alcance e uma capacidade que mal conseguimos compreender. O que torna tudo isso ainda mais misterioso é o que aconteceu depois da descoberta. O acesso ao local foi rapidamente restringido. Barreiras foram erguidas, a segurança foi reforçada e o público foi mantido à distância. Pouquíssimas imagens foram oficialmente divulgadas, e as que circulam pela internet são de baixa qualidade, alimentando ainda mais a especulação. As informações concretas sobre o achado passaram a circular apenas em relatórios técnicos, confidenciais, restritos a um pequeno círculo de acadêmicos e funcionários do governo. Isso nos leva a uma pergunta extremamente inquietante. Se essa estrutura realmente tem o potencial de reescrever o que sabemos sobre a história da humanidade, por que quase ninguém está falando sobre ela? Por que um silêncio tão grande em torno de uma descoberta tão monumental? Seria para evitar pânico? Para proteger o local de curiosos? Ou haveria algo mais? Uma tentativa deliberada de controlar a narrativa e esconder uma verdade que poderia abalar os alicerces da nossa compreensão do passado? A verdade é que não sabemos. Mas essa falta de transparência só serve para aprofundar o mistério. O que mais pode estar escondido debaixo da terra, em silêncio, esperando pelo momento certo para ser descoberto? Quantas outras estruturas como essa existem por aí, enterradas sob cidades modernas, florestas densas ou desertos áridos? Talvez a história que nos contam nos livros seja apenas a ponta do iceberg. Talvez a verdadeira história da humanidade ainda não tenha sido totalmente contada e esteja literalmente sob os nossos pés. Pense nisso. Nossas cidades, nossas estradas, nossa civilização inteira construída sobre camadas e mais camadas de história. E se uma dessas camadas contiver segredos que foram intencionalmente enterrados? A ideia de que civilizações antigas poderiam ter alcançado um nível de sofisticação tecnológica que só agora começamos a vislumbrar é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora. Poderiam eles ter dominado técnicas de construção, energia ou comunicação que perdemos ao longo dos milênios? Essa estrutura subterrânea pode ser a chave para desbloquear esse conhecimento perdido. Cada pedra alinhada, cada túnel escavado pode conter informações valiosas sobre quem veio antes de nós e do que eles eram capazes. Mas com o acesso negado e as informações controladas, essa chave permanece fora do nosso alcance. O mistério continua e a gente fica aqui imaginando: qual é a sua teoria sobre isso? Uma civilização perdida, tecnologia antiga avançada, ou algo que nem conseguimos imaginar? Deixe sua opinião nos comentários, vamos debater sobre esse enigma juntos. É incrível pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia, satélites e conhecimento, o nosso próprio planeta ainda guarda segredos tão profundos. Essa descoberta nos lembra que ainda há muito a explorar, não apenas nas estrelas, mas aqui mesmo, debaixo da superfície.